É o desenho mais popular da história. O que você tem que ter de autogoverno? Você tem que ter autogoverno com um negócio que tem aqui, ó. Um alface que tem aqui chamada cérebro. Você tem que ter governo com as coisas que você fala. Você tem que ter autogoverno com as coisas que você olha. O nariz aonde você enfia. É a orelha, as coisas que você ouve. Tem gente que é bloqueado só pelo ouvir. Tem gente que é bloqueado pelo ver. Tem gente que é bloqueado pelo cheirar, pelo falar. Você tem que guardar as coisas que estão aqui, ó, no seu coração. Você tem que cuidar do seu intestino e você tem que cuidar da sua genitália. Por que hoje 43% dos lares são governados por mulheres? Porque não tem homens que governam isso aqui, ó. Pablo, mas como que faz isso, pelo amor de Deus? Todo mundo tem problema com isso. Aí você vai aprender. Canalização de energia. Esse negócio aqui, ó, se você ficar com energia retida, todo mundo aqui, você pode virar um prostituto ou uma prostituta. Pago ou gratuito. Por quê? Porque isso aqui, ó, toma energia violenta. E aonde que trata isso aqui? Na palavra que você veio pegar, autogoverno. O grande segredo não é a sua personalidade, não é o seu caráter. Todo mundo tem caráter. Só que as reservas que você faz por não governar a si mesmo vai te levar lá para o buraco. Um abismo chamou o outro abismo. Por que eu estou te falando que você tem que ter autogoverno nessa genitália sua? Porque 30% da vida que você não tem hoje tem a ver com o tempo que você gastou com essa merda. Tem pessoas que poderiam estar em outros patamares, mas está envolvido com adultério sem fim. Está na pornografia, está esse tipo de coisa acontecer. Sabe o que vai acontecer? Você não vai prosperar. Fábio, mas eu conheço alguém que é próspero e está mexendo com isso. Poderia ir muito mais além e afetar muito mais pessoas. Intestino. Não é gordofobia. Falar que gordura em excesso está errado. Fábio, mas a pessoa quer. Fique à vontade. Eu fui levar isso muito a sério no dia que eu virei piloto de corrida. Eu fui levar a sério a alimentação um dia que a minha Ferrari engasgou com um combustível qualquer. Acho que eu estava com o Nézio ou com alguém. Eu fui lá em Jundiaí olhar um avião e eu fui acelerar a Ferrari, ela desconectou, falou velocidade limitada por causa de combustível. Eu fiquei com muita raiva. Você abastece o carro com R$5 o litro e a gente coloca 8, chegou até R$10 o litro da gasolina octanada. Aí eu falei, cara, um carro desse não aceita comer qualquer coisa, mas a gente que é ser humano aceita comer qualquer coisa. Então um carrinho desse, às vezes você chama de carrão, eu chamo de carrinho. A diferença de quem chama Ferrari de carrão para quem chama de carrinho é porque quem já dominou e já passou até para frente. O carrão está na cabeça de alguém que ainda não conseguiu conquistar. Depois que você conquista, você vai ver, é sempre pequeno, depois da conquista. Antes da conquista, tudo parece grande e difícil demais. O autogoverno, você vai ver que quando você se enxerga, você vai ver que qualquer coisa que um homem faz com a mão é menor do que qualquer pessoa. Começou a mudar a minha realidade com a alimentação por causa da Ferrari. Depois, porque eu via os caras da equipe arrancando um pedaço de ferro do meu carro de corrida para a gente ganhar 1 segundo. Aí eu falei, cara, por que eu vou ficar engordando, sendo que para ser veloz, eu preciso de estar mais leve? Em todos os cenários, do navio, do foguete, do avião, eu já deixei de decolar por causa de peso. Uma vez um piloto nosso falou assim para mim, você vai ter que escolher, Marçal, ou você tem que tirar uma mala, senão a gente não decola. Estamos full tanque, full passageiro, a temperatura não está boa, muito quente. Aí explicou tudo, falou, vai ter que tirar. Está muito peso no avião. Eu falei, poxa. Aí ele falou, se não puder tirar a mala, escolhe uma pessoa, a pessoa desce para a gente decolar. Aí naquela hora eu percebi, isso aqui é igualzinho na vida. Várias pessoas não decolam, mas não sabem que é por causa de excesso de peso. Excesso de peso espiritual, excesso de peso almático, excesso de peso físico. Quantos aqui já foram nos Estados Unidos? Levanta a mão. Os Estados Unidos é top, sim ou não? O povo mais obeso da terra está lá.
Por que está o povo mais obeso da Terra? Não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas do mundo gostariam de morar nos Estados Unidos. Não é para comer a comida norte-americana, porque é um lixo aquela comida. Você tem que ver eu indo para a Disney, eu olhando e falando, eu não aguento mais comer essa comida. Aí eu pegava os bifes de frango, eu fritava, colocava umas 10 cebolas, que eu sou louco com cebola, eu gosto. Colocava aqui e ia. Aí toda hora comida daquelas de lavagem. É coisa de porco mesmo aquelas comidas. E eu vi a dificuldade que é. Por quê? Porque os caras moram no lugar mais poderoso da terra, mas não preocupa com aquilo que põe dentro deles. Eles vão comprar as coisas, eles compram de garrafa de 10 litros. É um tanto de gente assim com sobrepeso. Ah, o Pablo é gordofóbico. Não, não sou não. Você não foi feito para isso. Você acostumou com isso. Quando você não cuida do seu intestino, você poderia ser uma Ferrari de alta velocidade ou um carro de corrida, uma Porsche de corrida, GT4. Mas na verdade você é um Fusca. Porque até seus pensamentos dependem do tanto de água que você põe no corpo. Tem um negócio chamado pH, que é potencial de hidrogênio. Se você não bebe muita água, seu cérebro responde devagar. Se você é uma pessoa que não coloca a alimentação certa dentro de você, seus pensamentos são desconectados, só para você ter uma noção. Quando eu falo sobre autogoverno, tem como você olhar só para aquele desenho que você fazia na segunda série. Aquele desenho ali, ó. Pablo, tem como emagrecer? Tem, mas você tem que emagrecer a mente primeiro. Quem começa pelo corpo sofre. Tem que emagrecer o quê? A mente. E aí está aqui, ó. O segundo maior problema da sua vida é o intestino. E acontece o seguinte, se você não regular isso aqui, você vai ter duas coisas. Estresse e medo. Por causa de uma coisa chamada cortisol. Gente estressada, gente medrosa tem cortisol em excesso. Isso está onde? Tem mais no intestino do que no cérebro. Você quer crescer mesmo em autogoverno? Começa de baixo para cima. Você está chamando a gente para ser santo? Santo no hebraico é escolhido. Você já foi escolhido por Deus. Eu estou falando para você parar de ser um porco. Porque o tanto que você come parece um porco. O jeito que você olha para as pessoas, você parece porco. O jeito que você aperta o 13 na unha, você também parece. Se você conseguir ter autogoverno, você vai abandonar essas práticas. Entende?